Então, pessoal, boa tarde a todos e todas. Muito bom estar aqui, infelizmente longe. A gente combinou esse bate-papo para falar um pouquinho sobre a questão da EAD, né? Que já estava em pauta bem antes da pandemia, a EAD já vinha em discussão há um tempo. Só que agora, nesse contexto de isolamento, né, nessa situação atual, ela ganhou um certo protagonismo na educação básica, na educação superior, em todas as modalidades de ensino. Então, a gente achou que valia a pena, né, trazer essa discussão. E aí, por isso que a gente está aqui hoje. A gente não vai ficar batendo nessa tecla de criticar a EAD, de criticar, né, essas questões, porque isso já tem material falando sobre isso. Então, o que a gente resolveu trazer hoje foi pontuar mesmo alguns aspectos importantes quando a gente pensa, né, essa metodologia do ensino à distância. Então, de que concepção pedagógica que a gente está falando quando a gente fala de EAD? Então, é mais nesse sentido que a gente vai discutir aqui hoje, conversar um pouquinho. E aí, quem tiver pergunta, pode enviar aí no chat ou no direct do perfil da Caravana, no perfil do GPIC, nos comentários também. E aí, o Elton, te passo a palavra. Bom, é um prazer, né, estar aqui pelo, pela Caravana da Diversidade, conversando com o GP, que assim, dois dos grupos que eu mais admiro, né, assim, e para falar de uma temática tão importante, porque se na década de 90, quando a gente falava em EAD, com muita reserva, com muita desconfiança, a gente imaginava que ia haver uma inundação de EAD por aí, né? O fato é assim, que isso naquele momento não se consumou tanto, né? Hoje a gente está falando de um risco, de uma ameaça grande, porque aí eu digo ameaça porque a gente não está falando de qualquer EAD, né? A gente está falando efetivamente de uma gambiarra, né, que transformaria algo como a EAD, como ferramentas, como TICs, em substitutos, né, reais de contatos físicos, de práticas de campo, de outras coisas que também são super enriquecedoras e que, lamentavelmente, assim, essa, digamos assim, onda, né? Quer inundar as escolas públicas, quer inundar o ensino fundamental, quer inundar as universidades, enfim, ela quer se tornar, né, a educação, né? E é esse o risco, né? Não é exatamente a EAD, é a EAD ser a única coisa que vai ficar, né? E isso é um perigo que a gente precisa estar vigilante, né? Esse é um recado inicial que eu queria dar. Ótimo, Elton. Então, para começar começar, né, a nossa discussão aqui hoje, eu encontrei um conto muito legal de uma professora da Faculdade de Educação da UNB. O nome dela é Natália Cassetari. E aí ela problematizou essa questão da EAD num conto muito legal. E eu vou ler aqui para a gente dar início nas discussões. Era uma vez, em um reino não tão distante, uma professora que estava muito alegre com o início do ano letivo. Ela refletiu sobre a sua atuação no ano anterior, avaliou o que havia dado certo e o que precisava melhorar, fez um planejamento cuidadoso, elaborando novas formas de apresentar o conteúdo e pensando sempre como envolver mais os alunos e tornar as aulas mais dinâmicas. O semestre começou e tudo corria muito bem, até que um monstro malvado chegou e ameaçou todos os cidadãos, principalmente os anciões, muito estimados em todo o reino. Para sobreviver, todos tiveram que ficar em seus castelos até que o monstro fosse embora. Todas as aulas foram suspensas, mas a dona da escola, temendo que os pais deixassem de pagar as mensalidades e verdadeiramente preocupada com a aprendizagem dos alunos, pediu para que os professores preparassem atividades virtuais, o EAD. A dona da escola tinha muitos receios quanto a isso, mas não via outra saída.
Ademais, era isso que as outras escolas do reino estavam fazendo, e até os príncipes pareciam dar todo o seu apoio. A professora, desesperada, não sabia o que fazer e começou a chorar. Quando a primeira lágrima caiu, uma fada apareceu e disse que tudo se resolveria em um instante. A fada, então, espalhou seu pozinho mágico sobre o castelo da professora e todo o reino. Nesse exato momento, a professora olhou para o seu planejamento e voilá. Ele estava todo adaptado para a educação à distância. Mas não era só isso. A professora sentiu uma dor de cabeça e assim percebeu que havia adquirido todos os conhecimentos técnicos e pedagógicos necessários para a elaboração das atividades. Qual não foi sua surpresa ao entrar em um dos cômodos do seu castelo e encontrar um monte de equipamentos novos, devidamente instalados? Um computador, internet super rápida, tripé, microfone e tudo o que ela fosse precisar. Quando ela foi testar esses equipamentos, descobriu que, ao ligar o computador, todas as crianças e anciões que moravam no seu castelo imediatamente dormiam, sem que isso trouxesse quaisquer prejuízos para eles. E as vassouras e panelas ganhavam vida, adiantando todas as tarefas domésticas. O pozinho mágico também se espalhou entre os estudantes. Imediatamente, o tempo na frente de telas, como celulares e computadores, que antes podia trazer prejuízos e diminuir sua concentração, passou a provocar o efeito inverso, principalmente nos mais novos. Os alunos também passaram a aprender mais e melhor, sem o contato direto com o seu professor e com seus colegas de turma. Eles ficavam muito felizes quando recebiam novas atividades e corriam para fazê-las, com muito carinho e dedicação. Assim como no castelo da professora, surgiram novos cômodos, todos equipados, e enquanto os alunos faziam atividades, os outros moradores desfrutavam de um sono delicioso, e as vassouras passavam a trabalhar sem parar. Não era nem preciso supervisão, pois as tarefas capturavam toda a atenção dos alunos e quaisquer dúvidas eram imediatamente solucionadas pela professora em seus vídeos. As atividades desenvolvidas receberam elogios de todas as instituições e associações preocupadas com a educação das crianças no reino. Não houve sequer uma crítica. Mais do que nunca, os estudantes estavam aprendendo e os professores contentes e realizados. É claro que durante todo esse processo, houve a preocupação com a preservação da imagem dos professores e, deste modo, os vídeos só podiam ser acessados com finalidades estritamente educativas. Quando o monstro finalmente foi embora, todos puderam retomar suas atividades como se nada tivesse acontecido. Ainda não existem dados concretos, mas a impressão de todos é que as desigualdades educacionais diminuíram. Os dias letivos e a carga horária foram preservados. E todos viveram felizes para sempre. Fim. Bom, eu achei esse conto muito interessante, né, para a gente pensar em como que o EAD está sendo colocado nesse momento e como que a gente está percebendo isso, né, como alunos e como professores também. E para pensar inicialmente é que no conto de fadas tudo muito bem, tudo muito lindo, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente está num contexto de total exceção, né? A gente nunca tinha vivido um momento assim antes. E antes das preocupações relacionadas com processos educativos, com a perda do ano letivo e com o acompanhamento dos alunos, a gente tem que pensar uma coisa muito anterior, né? Que é a preservação da saúde, principalmente da saúde mental, a questão do isolamento social, que ainda é um privilégio, né? Não é todo mundo que consegue preservar sua saúde ficando em casa. Então, essa questão do EAD e do ensino de aprender em casa, ela é perpassada por muitas outras questões, né? E aí, um aspecto legal desse conto, eu achei os cômodos totalmente equipados, né, com tudo que a professora e os alunos precisassem. E a total possibilidade de gravar um vídeo, gravar uma videoaula, fazer uma videoconferência sem ninguém atrapalhar, porque todos dormiam. E sem ser incomodado pelas atividades domésticas, né? Porque isso não para.
E é um cuidado que fica, na maioria das vezes, para as mulheres da casa, que também são as professoras. Então, como que será que está se dando essa relação dos professores com os equipamentos necessários para propiciar, né, essas videoaulas, essas videoconferências? Como que isso está se dando? Tem toda uma questão também relacionada ao preparo desses professores, né? Porque essa questão do isolamento social, ela chegou meio de repente, ninguém esperava. E de repente os professores se viram nessa situação de ter que gravar vídeo e ter que preparar material digital. E praticamente isso caiu no colo deles, né? Então, como é que será que isso está sendo recebido pelos professores e como que eles estão repassando isso para os alunos, né? Essa questão de preparação de material, de acesso, principalmente acesso a equipamento necessário, câmera, microfone, e fundamentalmente a internet, né? Que nem todo mundo tem acesso, né? Pelo menos 30% das famílias brasileiras não têm acesso à internet em casa, né? E aí esse acesso fica por conta do celular, né? Nesses planos pré-pagos, que aí geralmente a conexão é muito limitada. Então, como que será que esse aluno ele tá acessando esse material da casa dele, né? Tá. Vitória, só para Luzinéia, para Zilma e o Aleilson que entraram agora, a gente estava lendo um conto, né, de uma professora da UNB. Como é que é o nome dela mesmo? Travou aqui um pouquinho, Elton. O que você quer saber? O nome da professora? O nome, isso, da autora. A professora chama Natália Cassetari, ela é professora da Faculdade de Educação da UNB. Ah, ok. Então, nesse conto, né, tinha um pozinho mágico que fazia as coisas ficarem todas perfeitas para a EAD, né, no Brasil. Então, respondendo essa tua pergunta, que é a mais importante hoje, né, lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima, onde a professora Andréa Lima, uma comunidade ribeirinha aqui do Amazonas, onde ela atua, o pozinho mágico não caiu, a internet é horrível, os professores estão tentando fazer aulas e fazer a frequência, porque a Secretaria Municipal de Educação de Manaus mandou eles fazerem a frequência por WhatsApp, mas aí quem não tem acesso ao WhatsApp leva falta, né? Então aí não chegou. Não chegou também para uma mãe privilegiada até, que está relatando que tem um computador para fazer o filho acompanhar o filho, porque ela tem dois, e ele estuda em outra série. E aí ela tem que escolher qual dia cada filho assiste aula e qual dia cada filho vai faltar, né? E também, mesmo na universidade, né, tem uma aluna professora, a professora querendo fazer atividade online com ela e perguntou se ela tinha internet. Ela disse: professora, nem comida eu tenho em casa, que dirá internet, né? Então, a gente aí vai pedir para esse pozinho mágico cair, né? E se fosse verdade, assim, né? Se não fosse só um conto, né? Seria bom, mas enfim, a gente tem realidades muito díspares, né? E eu não estou falando da Amazônia, pensando assim, uma situação de precariedade distinta de outras regiões, né? A professora Silvia Chaves, da Universidade Federal do Pará, ela sempre alerta a gente de que a precariedade de uma escola na periferia de São Paulo é exatamente a mesma de uma escola flutuante ribeirinha no Amazonas. Então, a gente tem essa situação no Brasil inteiro, né? E aí, mais do que, né, a ideia da gente falar daqui a pouco, assim, mais adiante, da pedagogia freiriana, né, de falar uma coisa diferente, transformadora, assim, a gente, vamos falar de ensino tradicional, de educação bancária mesmo, né? Aquela da escola normal do dia a dia de muitas, quase todos os lugares, a hegemônica, né? Nem para hegemônica, né, teria condições de acontecer, né? Agora, uma coisa importante, um discurso também interessante, é que, assim,
quem puder acompanhar agora vai, digamos assim, esvaziar a sala de aula para um momento seguinte, em que de fato ela precisa estar, meu cachorro latindo aqui, ela precisa estar um pouco esvaziada, né, para ter o distanciamento social. Não pode ter 50 alunos numa turma. Então, quem sabe isso seja importante mesmo que aconteça em alguma medida, desde que, né, depois, em um outro momento, com a mesma qualidade, aqueles que não tiveram tenham conteúdo, tudo preservado direitinho, o que também parece muito com aquele conto de fadas da professora, né? Né, digamos assim, a escola, a universidade tem que adotar o EAD agora, vai fazer aquela coisa bem brasileira, né? Passa um trabalhinho aí para o aluno, depois ele entrega e aí fica tudo certo, né? Então, tem essa questão também importante, que não, como a gente falou desde o início, né? Não demonizar EAD, não demonizar as tecnologias da informação e comunicação, ao mesmo tempo que a gente não pode achar que elas são soluções mágicas para tudo, né? Então, realmente, essas são as reclamações que eu tenho recebido, e mais, né? A da própria ausência de processos formativos que incluam o domínio dessas tecnologias, realmente, como você fala, né? Será que a professora que não tem um pozinho mágico, será que ela tem lá na sua casa, né? Todos os recursos disponíveis, mesmo a internet dela é boa o suficiente. A nossa aqui, né? Estamos falando de EAD, a gente está aqui praticando o EAD, né? Mas, e a nossa, né? Que de vez em quando falou, Vitória, eu não estou vendo, travou aí. Aí você diz, a tua também travou aí. Então, né, não é as mil maravilhas, né? E quem dera, né, que a gente tivesse a internet da Holanda, né? Mas a gente está falando do Brasil, né, num contexto em que as coisas estão muito precárias, né? Num governo que favorece, inclusive, por exemplo, empresas de telefonia têm agora recorde de reclamação da precariedade do serviço, e o governo é aliado dessas empresas, então os PROCONs estão destruídos também, né? E aí é toda uma série de coisas, né, que faz com que a gente esteja bem longe da situação do pozinho mágico, né? Bem longe mesmo, Elton. Até porque essa questão da tecnologia, né, ela não se desenvolve igualmente em todo o território brasileiro, né? Se a gente for pensar aqui no caso do Triângulo Mineiro, né, como é que será que as escolas do campo estão tendo acesso, estão mantendo esse vínculo com a escola, né? Crianças, as aldeias indígenas também, as escolas de periferia, né? Então tem toda essa questão. E aí, a gente falando sobre essa questão de acessibilidade, né? E aí vem o Ministério da Educação com aquela proposta de manter o Enem no final do ano, quando ninguém está tendo aula, né? E aí quem está conseguindo ter aula é quem tem acesso, quem consegue pagar um cursinho online, quem tem um computador para poder abrir a aula do professor e fazer as atividades. E aí quem tem esse privilégio também de ter esse tempo disponível em casa, né? Quem não tem ali uma família de 6, 7 pessoas, que todo mundo está disputando o computador, como você falou aí, né? Dessa mãe que tem 2 filhos e cada dia é um que vai assistir a aula e o outro vai ter que faltar, né? Então, essa questão do Enem, ela marca muito nessa lógica mercadológica que todo mundo está entrando e não pode parar, né? Não, a gente não pode perder uma geração de profissionais, como se adiar uma data de um exame nacional ou né, remarcar ela para o ano que vem, mesmo que seja cancelado, fosse aí acabar, né, com essa geração de profissionais, como se um ano, né, fosse significativo, ainda mais nesse contexto, né, dessa questão dos profissionais, né, que o Brasil não pode perder. Exatamente, né? Então, a gente falava de EAD, né? O Enem segue essa mesma lógica, né? Então, a gente sabe que não é de hoje, né? Antes do governo Bolsonaro e desse MEC horroroso estar aí, a gente teve 2 anos de Michel Temer, que era
quase tão precário, né? Onde digamos assim, as elites dominantes tomaram o governo para eles, né? Então a gente passa a ter um governo que, ao contrário do anterior, que também sempre teve, né? As elites sempre tiveram hegemonia no governo, em todos os governos, quer aqueles que se autodenominam de esquerda, quer os outros. Mas se a gente tinha um governo que minimamente pensava, né, que existem classes, né, que existem pobres, que existe precisa e necessário inclusão, né, a gente está no caminho oposto hoje, né? Então, eu não acredito, inclusive, que o governo vá realizar esse Enem, mas eu acredito que, assim como volte ao trabalho, assim como os discursos que são ambíguos no governo, né, esse também ele só tem a intenção de desequilibrar emocionalmente todo mundo, de assédio moral mesmo, né? Essa a tensão que vai ser produzida agora, né? E aí jogar uns contra os outros, né? Então dividir para dominar né, o que o Maquiavel ensina bem e que esse governo está, né, fazendo com competência, né? Assim, destruindo esse processo. Imagina que eles conseguissem efetivar um Enem, né? Esvaziado, certamente esvaziado, né? Então, o interesse pela universidade pública reduzido, o quantitativo reduzido, teria justificado, então, redução de verbas, né? E aí, então, assim, toda a condição que a gente teria para ter tecnologias da informação e comunicação adequadas, elas ficam ainda mais precarizadas, né? Eu lembro que quando o Michel Temer assumiu o governo, quase que de imediato, alguns meses depois, a internet já reduziu bastante a qualidade na UFAM. E como eu circulei também em outras universidades, me pareceu uma coisa meio geral, né? A gente hoje tem realmente uma internet muito ruim, né? Ainda que funcionando em quase todas as universidades, mas a qualidade caiu muito. E aí a tendência agora é que a gente tenha menos recursos, né? E então não vai ter mais tecnologia, não vai ter ninguém pensando nesse momento que a gente precisa de aparelhar melhor, né? Não vai ter aparelhamento. A gente tem ainda uma PEC que congela por 20 anos os investimentos em educação e saúde no Brasil, pendendo sobre nossas cabeças, né, Vitória? Sim, a Laís até enviou uma pergunta aqui, ó. O que me faz pensar é qual tipo de educação a gente precisa nesse cenário de pandemia. Em que a EAD, que não é EAD de fato, vem só como forma de bater meta de conteúdos anuais. Isso é educar? Bom, né? Eu acho que isso é a questão central daqui, né? O que a gente está chamando de EAD e como é que essa EAD vai reverberar depois desse tempo de pandemia, né? Que ela está predominando. Então, o que se esperar de um EAD nesse momento, né? Eu acho que é fundamental para a escola até, né, exercendo o seu papel, manter esse vínculo com os alunos, né? Porque é um momento de muita insegurança e muita incerteza para todo mundo. Mas eu penso que manter esse vínculo, continuando com o planejamento que vinha desde antes dessa pandemia, né? De manter um currículo como se nada tivesse acontecendo e cobrar do menino que ele aprenda célula e que ele aprenda sobre a litosfera e que no final do ano ele saiba fazer uma equação, isso aí é meio desumano, né? Até com os professores. Como é que você vai avaliar isso? Como é que você vai ensinar isso para o menino se você não consegue nem, né, um minuto de diálogo com ele ali? Que se diz muito nessa EAD que o ensino é personalizado, né? Mas personalizado até que ponto? Então, eu acho que agora a gente até poderia. Eu tô louco, assim, o Paulo Freire que habita em mim tá pedindo para falar, né? Assim, acho que o Paulo Freire que habita você também, né? Mas vamos combinar assim, então. Por exemplo, hoje a gente tem um diálogo, né? Ainda que, né, assim, nós quase presencialmente, né? Assim, nossos postos estão aqui, mas agora você leu uma pergunta, né? Então isso já
você teve, na verdade, a preocupação, né, de ler essa pergunta, porque você vê um artista, ou muita gente que está fazendo live aí, as perguntas vão rolando e eles não estão nem aí para as perguntas, né, para responder as pessoas. Nós temos o interesse de dialogar com essas pessoas, né? Então, imagina que eu nunca vi, por exemplo, a gente fala de Google Meet, ou qualquer Meet desses aí, ou Skype, por exemplo. Eu nunca vi professores falando em usar esses recursos que podem ser usados por 15 ou 20 pessoas ao mesmo tempo para fazer uma reunião, para uma aula, né? A gente está falando de professores que estão fazendo lives, que estão falando sozinho, monólogo. A gente está falando de ensino tradicional, né? Então, essa é uma limitação que não é das TICs, não é da EAD. É uma limitação da concepção de educação que os professores têm, né? Sim. Então, esse é para começo de conversa, né? Se você está falando de uma educação baseada em dialogicidade, não tem nenhuma dialogicidade no modo como essa EAD está. Ixi, o Elton travou aqui. Essa é a realidade da EAD, né, gente? Uma hora trava, uma hora não vai. Agora chegou direitinho. Deu bom aí? Agora Tava tá meio beleza. paralisado. Então, eu não sei se você estava falando, se... tipo, eu tinha concluído a minha fala, né? Eu não sei o que aconteceu depois que deu a travada lá. Então, eu não sei se foi eu ou foi você. Ah, Travou. Você conseguiu... Foi até o fim minha fala, não? Você não viu também? Eu acho que não, Elton. Não chegou a concluir, não. Mas tá, então, como eu também... Chegou a ter uma boa parte da fala, assim. sim, sim. Não, só o finalzinho mesmo que travou. Tá, né? Bom, Eu e tava falando... pegando ainda esse gancho da Laís, né? Então, qual seria um modo de manter a AD de um jeito que mantesse esse vínculo com a comunidade escolar, mas sem desumanizar, né, esse momento que a gente vive? Eu penso que, principalmente pela abordagem curricular, né, que a gente está tendo, justamente esse currículo hipermeabilizado, né? E não importa o que aconteça, até o meio do ano a gente vai saber o que é uma mitocôndria, né? Então, quando o momento exige muito mais, que a gente fale sobre higiene pessoal, que a gente fale sobre uma alimentação segura, né? Então, eu acho que é repensar, né, esse momento que a gente vive. Eu acho que não é um momento de decorar conceito e aprender fórmula, mas pensar mais sobre a nossa realidade, né? O que vai nos manter saudável agora e o que vai nos fortalecer, né, nesse momento, para que a gente consiga retornar. E como você falou, Elton, não é uma questão da EAD, é uma concepção que já vem bem antes, né? Então, não é que a EAD é a vilã e que chegou para espalhar o mal, mas eles usam desse artifício para fortalecer ainda mais esse discurso, né? Esse discurso tecnicista da educação como um acúmulo de informação que vai te capacitar para o mercado, né? E que não condiz nada com esse momento, não é de utilidade nenhuma nesse momento. Seria cômico se não fosse trágico. Eu estava até pensando no outra, você falando tanto de mitocôndria, né? Mas como você tinha, digamos assim, organizou nossa fala para pensar o currículo lá no outro momento, né? Eu vou deixar para mais adiante. Só adiantando, assim, né, que aquilo que o Paulo Freire chamaria de tema gerador, né, que a escola nunca conseguiu implementar, com exceções, né? Nós temos, sim, escolas freirianas, escolas waldorfianas, vigotskianas, temos no Brasil exceções, né? Raras exceções, mas assim, que a escola convencional não conseguiu fazer, o coronavírus certamente vai ser tema transversal, vai ser tema
gerador, né? E aí todo mundo vai estar falando disso no retorno, todo mundo deve estar falando isso nas lives. Agora, a questão é mais séria, né? Depois de organizar isso, como fazer isso organizadamente para você manter um currículo, né? E não ficar só coronavírus para lá, ou enfiar coronavírus em qualquer lugar de qualquer jeito, mas como é que realmente, se eu construo um currículo onde eu tenha, quem sabe, pandemia ou coronavírus como um tema gerador no início, mas ao mesmo tempo aprendendo a mitocôndria, né? Aprendendo os conteúdos que não precisam necessariamente ser aqueles que estão lá no livro, porque é como se o livro didático também fosse intocável, né? E a gente não pudesse rearranjar, pudesse dar uma atualizada até, né? Porque você é muito jovem ainda, mas por exemplo, saber que na década de 90 ou na década de 80, quando esses livros escolares estavam lá, eles eram quase os mesmos, né? Então, por que eles têm que estar engessados desse jeito, né? Então, isso é algo que a gente precisa agora refletir, que pode, né, aproveitar esse momento, né, do coronavírus, dar uma chacoalhada geral em todo mundo. Quem sabe dar uma chacoalhada na escola, né, Vitória? Eu tenho essa... Posso ser ingênuo assim, mas I have a dream, né? Eu estou cultivando isso aí como ter outro momento aí. E eu acho que o momento assim, seria um terreno muito fértil, né? Para a gente pensar, até adiantando essa questão do currículo mesmo, mas para a gente pensar uma educação que o eixo central não seja o mercado, não seja memorizar e aprender e para depois reproduzir. Mas talvez a gente tivesse um currículo voltado mais para essa questão humana mesmo, né? De trabalhar a arte, de trabalhar outras habilidades que não a de decorar, de fazer conta e de falar outra língua, né? E que isso, de alguma forma, pudesse nos trazer mais segurança para esse momento. Que talvez ele poderia estar sendo atravessado, né, de maneira menos dolorosa para todo mundo, né? Então, por que a gente tem, né, uma escola com um currículo em Uberaba e em Manaus, e na escola Ribeirinha ou em BH, tudo igual, né? É como se ninguém levasse em conta, né, que nós somos diferentes, que nós temos experiências de vida diferentes, né, e tal, que você, por exemplo, que não é nem de Uberaba, né, Vitória? Assim, você teve um modo de vida que é totalmente, na infância, que é totalmente diferente de quem vive mesmo em Uberaba, né? Que dirá em mesmo BH. Sim, mesmo tão próximo, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, a mineração é muito forte, né? Então, tem toda essa questão do contato das mineradoras, numa tentativa de fazer uma educação ambiental com as crianças nas escolas. E aí, quando você chega em Uberaba, é o zebu, né? É o gado. Não tem nem dinossauro, é só gado. Então, tem esse choque mesmo, né, de realidades. Então, como é que eu aqui em Araxá vou aprender, por exemplo, geografia, geologia, e aí eu vou chegar lá em Uberaba, as crianças do mesmo ano vão estar aprendendo geografia e geologia da mesma maneira, né? Isso é inconcebível. Ao mesmo tempo que a perspectiva de uma criança que está no campo, ou que está numa comunidade ribeirinha ou indígena, ou numa periferia, vão ser diferentes, né? Mesmo ali dentro de Uberaba, as escolas periféricas têm uma perspectiva diferente, têm uma realidade diferente. Então, essa uniformização, né, ela passa por cima de tudo isso, né? Não importa o que você está vivendo, que tem uma pandemia. A gente vai aprender hoje citologia. A gente vai aprender hoje litosfera, né? E isso, eu penso que acaba com a potencialidade que a escola poderia estar tendo num momento como esse, né? Nesse papel que eu falei, de nos dar algum tipo de segurança, né? E não de total incerteza e pressão, né? Que a gente não sabe nem o que vai sair daqui 2 semanas. Se sair, né? Né, que dirá, tem uma situação assim, aqui do outro lado do rio, eu comprei um terreninho, uma casinha lá do outro lado do Rio Negro também, e é como se de um lado do rio tivesse 2 milhões de habitantes e do outro pequenas comunidades, assim. E aí, uma dessas, né, onde eu sou encantado, comunidade Nossa Senhora do Livramento, é uma comunidade que vários índios que estavam
em uma situação de favela, em uma situação social assim mais difícil, eles resolveram ir para lá. Então tem indígenas Baré, Dessana, indígenas de várias etnias que se juntaram lá. E aí lá tem uma escola, e essa escola tinha uma diretora um tempo atrás, que ela resolveu que os alunos que iam todos de sandália havaiana e enfileiravam todas as sandalias havaianas na porta da escola para entrar, que aquilo era muito errado e que eles deveriam ir de tênis. E obrigou todas as famílias que não tinham nem condições de comprar tênis, obrigou ao longo do tempo todos a usarem tênis, né? Então, quem não tinha tênis não podia entrar na escola, né? E aí, que dirá o idioma, por exemplo, né? Então, uma das professoras que é indígena, que mora lá, ela começou a perceber que os alunos não aprendiam matemática. Ela fez licenciatura em matemática, mas uma licenciatura indígena, e ela era uma indígena Baré que falava em Engatu. E ela passou a fazer aulas de reforço para esses alunos de matemática em Engatu. E o que ela descobriu é óbvio. É que eles não tinham dificuldades com a matemática, eles tinham dificuldades com o português, né? E por isso eles não aprendiam matemática. Então essas aulas contribuíram muito para que eles pudessem aprender, né? Então, uma escola que, imagina, que não leva em conta, que está falando com alunos que tem uma primeira língua indígena, e aí finge, né? Ignora ou desconhece, ou mesmo propositalmente, né? Tenta aniquilar isso, né? É muito mais fácil, né? Você uniformizar e adequar os alunos a esse pré-requisito, vamos dizer assim, do que se dispor a incluir, a trabalhar, né, na língua primária desses meninos. Porque até pensa, o pessoal dessa escola deve pensar assim, eu vou falar na língua deles? Quantas línguas são? Não vamos mexer com isso. Eles que se adequem e pronto, porque a vida é assim, né? Eu penso que é essa concepção. Né? E agora que dirá EAD, né? Porque a gente tem aqui uma experiência na América Latina, que é a experiência do Paraguai. O Paraguai tem uma esmagadora maioria de indígenas Guarani, e aí por isso eles têm televisão, eles têm CNN em Guarani, né? Eles têm o Guarani como idioma oficial, o Guarani e o espanhol. É uma conquista ímpar, né, na América Latina. E a gente aqui, por exemplo, no Brasil, a gente não tem nem reconhecidas pelo governo federal, oficialmente, nenhuma, eu digo né, das centenas de línguas indígenas faladas no Brasil, nós não temos nenhuma língua oficial, nem o Guarani, né, que é falado por tantas pessoas no Brasil, né? Então, é lamentável, né? Assim, então, eu estava falando isso porque, por exemplo, a gente podia ter teclados adaptados para essas línguas, né? Como já aconteceu em outros países, né? Como exemplo do Paraguai, tem softwares para uso de indígenas, né? Que estão falando. Nós na UFAM temos produzido material didático, livro didático, aí. Agora a Vitória voltou aqui. Não, eu te ouvi, parou um minutinho aqui. Ah, beleza. Então, Elton, e aí, assim, eu fico aqui pensando, se você aí no Amazonas já tem essa experiência, né, com muitas etnias indígenas, com vários idiomas, e o Amazonas, aí, sua experiência aí no Amazonas, já é muito diferente da nossa experiência aqui, né? Você pôde vivenciar lá o assentamento, né, Nova Santo Inácio Ranchinho, e eu fiquei me questionando, eu falei, gente, esse pessoal aqui não vive, parece que no mesmo estado, a 100 quilômetros para frente de Uberaba, né? Então, assim, é muito diferente.
E se a gente não assume nem essas diferenças pequenas, por exemplo, de assumir uma outra etnia, uma outra linguagem, quem dirá as particularidades regionais, né? Que tem dentro de uma mesma cidade, de uma mesma região, né? Exatamente. E aí, nesse ponto, né, digamos assim, nesse ponto que é fulcral o conceito de universo temático, do Paulo Freire, né? Porque conhecendo, é como se o professor não precisasse conhecer, ou ele mesmo não tivesse interesse de conhecer aquele aluno, porque já que ele é homogeneizado mesmo, né? Aluno é tudo igual, né? Então, assim, eu preparo uma aula, e aí, se ele for bom, ele vai se interessar, se ele não tiver interessado é porque ele é ruim, né? E Então aí eu não é deixo ele a de aula, lado. não sou eu que sou culpado, não é o conteúdo que eu estou dando, é o aluno que é desinteressado mesmo, né? Então, né, dentro de uma concepção que é essa, né, o universo temático do estudante ele não é levado em conta, e veja que o Paulo Freire, por exemplo, ele fala do universo temático como estruturador do currículo, né? Veja a diferença, né, da preocupação dele. Nós estamos falando de fazer um livro didático, materiais didáticos em geral, focados no universo temático desse estudante, né? Então, aí sim, né, o Beraba teria um material escolar que falasse a linguagem do seu estudante, né? BH a mesma coisa, Manaus a mesma coisa, e o estudante indígena teria minimamente um material na sua língua, né? Porque quando a gente fala de indígena, a gente percebe claramente que essa expressão popular assim, não está falando a mesma língua, procede, né? Realmente, assim, nem que não seja indígena, é um material didático que não dialoga com ninguém, né? E assim, pensando a questão do professor, Welton, mesmo que o professor chegasse com uma proposta baseada nos temas geradores, eu acho que o professor não tem essa autonomia, né? Ele é completamente esmagado pelas diretrizes, né, que vem de cima para baixo. E aí ele tem que atender a prazos, né? Tem que atender a nota, a classificação de escola, e tudo dentro muito dessa gestão empresarial que eu penso que se faz na escola. Então, o aluno, ele não é uma parte disso. Ele fica como um produto que vai passar e ele tem que sair formado, desconsiderando toda essa questão do universo que ele vem e até mesmo do universo que o professor vem, né? Porque aí, nessa questão do EAD, eu vejo muitos professores falando, gente, eu tenho colegas minhas que formaram comigo no final do ano e estão dando aula na rede pública, e assim, sem nenhum tipo de amparo, sabe? Elas têm que fazer as aulas, e aí tem umas que gravam vídeos, outras usam as plataformas, os Meets, né, da vida, Zoom, Skype, e assim, não tem nenhum tipo de preparo, a pessoa nunca trabalhou com aquela plataforma, né, não sabe como conversar com esses alunos, né, via digital, né, via online, e fica tudo muito jogado, sendo que no final do ano eles vão ter que fazer a prova, e essa prova vai falar se a escola é boa ou ruim, e se ela for ruim, coitada, se ela for boa, ela vai ganhar dinheiro, né? Então fica tudo girando muito em torno disso, né, dessa questão técnica. E aí passa batido tudo isso, passa batido o universo do aluno, passa batido alguma proposta do professor, não tem espaço para ela, passa batido alguns assuntos que são fundamentais da gente trabalhar na escola e não tem tempo, não dá, né? E tá tudo muito centrado no livro didático, que vem do Plano Nacional do Livro Didático, da BNCC, né, que tem uma base comum, que todo mundo tem que aprender aquilo. Então, fica todo mundo ali meio que num círculo sem saída, né? E aí agora, esse período de isolamento, de paralisação, de afastamento, né? Poderia ser, mas eu vejo que tende muito mais a reafirmar essas desigualdades, a reafirmar ainda, né, essa questão hegemônica que vem do que a gente tem que aprender, para o que a gente tem que reproduzir,
do que um currículo talvez que pudesse ter uma perspectiva diferente, né? Então, Vitória, veja que a gente hoje está num contexto, né? Eu gosto muito de falar com pessoas assim que tenham a sua energia, seu gás, assim, isso acontece muito com quem é mais jovem, né? E eu digo isso por quê? Porque eu tive o privilégio de viver um momento político assim na nossa história, em que a juventude começou a ganhar o jogo, sabe? Por enquanto, a gente está aparentemente, né? Aparentemente a gente está tão longe disso. Eu acho que não, a gente está na iminência, como eu digo, da boiada estourar, sabe? Eu acho que a gente está na iminência. Então se a gente está na iminência, a gente precisa construir. E aí esse é um problema porque a gente não está construindo ainda, né? Construir uma alternativa, porque não basta derrubar um governo, não basta derrubar Bolsonaro, não basta, né? Tem que ter outra coisa para colocar no lugar, né? E por que eu estou falando isso? O Paulo Freire, ele era filiado, não é filiado ou não, ele era alguém ligado visceralmente ao Partido dos Trabalhadores. Eu estou falando do Partido dos Trabalhadores da década que foi construído na década de 80. Né? E ele foi construído pensando, ele tinha um projeto educacional para a década de 80, e que foi, por exemplo, na cidade de São Paulo, o Paulo Freire foi convidado para ser secretário municipal de educação, ele foi secretário municipal de educação. Né? Então a Luísa Erundina convidou não só o Paulo Freire, mas a Marilena Chauí era secretária de cultura. Imagina se é o secretariado dos sonhos, né, de qualquer pessoa que é de movimento social, né, assim, que tem alguma ligação assim com essas transformações, né? Então a gente, como a gente não está nesse momento, né, o que eu sugiro, né? Eu tô ligado com a tua questão e com as tuas preocupações, assim. É óbvio que não vou conseguir, a escola e o diretor da escola não estão nem aí para ter mais gerador. É óbvio que o secretário municipal, o secretário estadual, o secretário do MEC, o ministro da educação não estão nem aí para ter mais gerador. Mas é possível que um colega seu da escola, que 2 colegas seus da escola, e 3 professores da escola, como por exemplo, olha só o que a tua vivência já traz. O professor Danilo, porque ele é professor de universidade, porque ele é professor doutor, porque ele tem uma inserção em movimento social, ele consegue ter acesso a uma escola no campo. E nessa escola ele consegue produzir uma transformação significativa. Veja, é uma pessoa que está mobilizando outras pessoas. E aí a gente consegue formar uma rede, ou o que o Gilles Deleuze chama de revolução molecular. Ela começa pela gente. Por que a gente não cutuca o colega do lado? Né? Vamos fazer nós, ó, vamos fazer uma coisa assim, ó, interdisciplinar, tá bom? É biologia e mais filosofia. É biologia e mais língua portuguesa. Né? Os outros colegas vão falar, gente, que coisa legal que vocês estão fazendo. Eu quero entrar também. Entra uma terceira pessoa. Daqui a pouco, todo mundo que era indiferente começa a querer, né? E sempre vão ter os que são contra, sempre. Né? Então a gente tem 30% de fascista no país, vamos ter 30% de fascista nas escolas. E esses caras, quando a gente for 70%, ou seja, quando formos nós e mais os indiferentes do nosso lado, eles vão ter que engolir, sim, o currículo baseado em tema gerador, vão ter que engolir sim uma prática mais democrática, porque a gente conseguiu conquistar uma grande maioria de pessoas que são indiferentes. Lembre-se, né, sempre que a maioria das pessoas ou não foi votar no dia das eleições, ou votou em branco ou nulo. Né? Então é muita gente para a gente também chamar para o nosso lado. E se a gente está ainda realmente, a juventude está em depressão, a juventude está com ansiedade, a juventude não está com esse pique, a juventude não está vendo luz no fim do túnel. Então eu acho que uma das coisas que é papel dessa live, cara, é cutucar vocês. É enfiar
ideia na cabeça de vocês, assim, enfiar uma pulguinha atrás da orelha, vamos lá, vamos mudar esse negócio porque dá, entendeu? Sim, sim. E assim, a gente está enfrentando agora esse momento, né, de crise sanitária, mas a gente tem que pensar que ainda tá por vir muita coisa maior, né? Assim, um tempo de recessão, né? E que esse momento pode sim ser muito propício para a gente construir, né? Para a gente pensar, para a gente se organizar, principalmente, para chegar na escola com essa proposta, né? Então, as escolas que a gente tem acesso para a gente fazer rede de comunicação, principalmente aproveitando dessa questão, né, do. Bota uma Aí, menina no amazonense pra falar que o papo vai embora, né? uai, tá vendo? Eu não sabia que tinha limite, não, uai. Uma hora é muito pouco. Esqueci de te avisar. É, tá vendo? Eu acho que já é o sistema, já tá censurando a gente aqui, estamos falando muita coisa. Já pensei, é o gabinete do ódio, né? É, não duvido, não. O Então, a povo gente tá. estava falando dos Aham. processos, né, de ensino-aprendizagem, como é que isso vem se dando. Até perdi a linha de raciocínio. Onde que a gente estava mesmo? A gente tinha falado um pouco assim de como pode mudar, né? Como é possível Ah, mudar, sim. assim, já E, tinha entrado, e acho que estava falando disso, né? tava, assim, de possibilidades, né, a partir desse momento. E, assim, eu fico com Acho que tá medo, falando da né, crise, Vitória, do momento de crise, que isso também sim, é, né, que é possibilidade também. fértil, né, para construir isso. Isso. E eu fico com medo, assim, de isso ser, eles usarem esse discurso, né, para reforçar cada vez mais essa educação bancária de assimilação e reprodução e memorização, né? Mas eu acho que sim, como você está falando, a gente tem que utilizar desses espaços, a gente tem que utilizar do EAD, né, para cutucar essas pessoas, para a gente poder construir algo diferente, né? Ó, o Danilo tá gostando aqui, tá dizendo que é um super papo aqui, tá Tá vendo? dizendo coisa linda essa dupla. Mas a gente é lindo, Danilo. O pessoal da caravana, o pessoal do GP, que é tudo lindo. A Concordo, Larissa, muito boa conversa. Maria Costa, muito lindos. Olha aí, a gente tá arrasando, bem, tá rapaz. vendo? Falei que você é incrível. Pois é, e aí, nessa Já coisa, chegando até deu uma rebolada aqui já, Danilo. Olha aí. Foi elogiar muito. não pode, não pode elogiar. Então, e aí, para a gente usar esses espaços, né, inclusive do EAD, para se organizar e organizar essas redes, né, para a gente conseguir construir alguma coisa a partir desse momento. E que sejam coisas diferentes do que a gente já está vendo, diferentes de tudo isso que a gente vê, né, que tem tudo é capaz de substituir esse contato, né? Essa demanda de afetiva, né? Então, eu penso que assim, a gente tem que aproveitar mesmo desse momento. Então, eu estava pensando aqui, né? A gente tem uma proposta muito parecida, né? A gente tem aqui no Amazonas, o pessoal aqui no Amazonas que está aí, o Danilo também faz parte, a professora Adriana que está entrando agora, do Diversa, né? O nosso grupo chama Diversa, o de vocês é o GPIC, e a proposta é muito parecida porque trabalha a interculturalidade, né? E a interculturalidade me lembra a dissertação de uma das minhas alunas, assim, que eu tenho mais carinho por ela, que é a Maria Andréia, que não sei se acho que você não chegou a conhecer, mas esteve em vários EMPECs, nos Enebios. A Maria Andréia, ela usa uma figura que é a do Eco da Sapopema.
Sapopema, para os não biólogos, né, são aquelas raízes tabulares das árvores, aquelas árvores imensas, né, que têm raízes tabulares, e que as populações tradicionais do Amazonas, elas vão usar a sapopema para pegar um pau enorme, um tronco enorme e bater para produzir o som que vai comunicar, promover a comunicação via, como por exemplo, o código Morse entre uma comunidade e outra, às vezes a quilômetros, né? É uma TIC, né? Ela trabalha na dissertação dela com TIC, e ela está dizendo, olha aqui, isso aqui, antes de falar em internet, a gente tinha tecnologia da informação e comunicação tradicional. Então, quando a gente dialoga com essas populações tradicionais, a gente também está mostrando assim, não, ninguém está inventando a roda, né? Descobrindo a pólvora. As TICs já estavam aí, né? E aí a gente tá, o pombo correio, né? E outras coisas. O Danilo está lembrando do aniversário da ano aí, ó. Você tá, como professor de biologia, você é um ótimo locutor de lives. Falou que você falou para não biólogos, falar de raízes tabulares para não biólogos, você trocou 6 por meia dúzia. Pode continuar, Welton. Não, era essa questão, né? Assim, eu acho que agora a gente pensando na interculturalidade, quando a gente fala de TICs, eu acho que é fundamental, né? Que a gente entenda que a gente está falando, muitas vezes, de um Brasil que a gente não conhece. Né? Então, levaram a internet lá para uma aldeia indígena, por exemplo, a quilômetros da última mercearia, quilômetros da última drogaria, rio acima, 9 horas rio acima de viagem. Lá tem um ponto de internet incrível que, também denunciando, né, o exército roubou da comunidade, porque o governo federal instalou esse ponto a pedido da comunidade, o exército colocou dentro do quartel. E hoje disponibiliza uma merreca desse sinal para a comunidade e fica com todo o resto, né, para os soldados lá. Então, mas tem. Né? Então, de qualquer modo, lá onde não existe drogaria, onde não existe mercearia, onde não existe supermercado, existe internet. Então, e esses indígenas que estão lá, os Banil, os Curripaco, eles podem fazer e fazem uso, né, dessa internet nas suas aldeias. Então, a gente não está falando da Amazônia como algo homogêneo, né, e fácil de entender, porque a comunidade que eu te falei é aqui do lado de Manaus e lá já não tem. Né? Então, a gente também precisa se entender, né, como um país intercultural, um país muito heterogêneo, assim, de tantas e tantas coisas, né? Falando das bionas também, né, que aqui a Bárbara e eu estão fazendo referência, né? As bionarrativas sociais, né? Eu acho que se isso é realmente ferramenta para a gente fazer EAD, um quadrinho, né? Uma história em quadrinhos que aí o Danilo, vocês aí no GP que estão preparando aí quem sabe uma animação aí para Diana Tainara, essa amazonense ganhar vida, né? Essa amazonense que já está lá na Colômbia, já está em outros lugares, assim, ela ganhar vida mesmo assim de quadrinho para anime. Né? Então, isso é produção de TICs levando em conta, né, uma comunidade que, em tese, está fora, né, está de fora do sistema, e está de fora do sistema não por falta de inteligência, de criatividade, está fora do sistema porque o sistema faz questão de excluir, né? Sim. Não está no homogêneo, né? Sim. Com certeza. E nesse sentido, eu vejo o projeto da Caravana da Diversidade, por exemplo, com as narrativas digitais, né? É muito isso, né? Não tentar uniformizar, como a gente estava falando, e todo mundo falar a mesma língua, mas admitir isso e, a partir disso, né, conduzir os processos. E eu acho que é isso que torna os processos educativos tão ricos, né? Porque a gente aqui do Triângulo Mineiro, aprendendo com a Diana Tainara, né?
que saiu aí do Amazonas e passou por São Paulo e agora sabe lá onde ela vai parar, né? Então eu acho que a gente já tem essas propostas, né? E eu acho que agora precisamos fortalecer elas e levar mesmo isso para os O espaços Danilo tá que a gente fazendo uma ocupa. propaganda aqui, Vitória. Ele tá dizendo o livro sai logo logo, tá no forno, né? O livro da caravana e aí dessas experiências. Documentário também, ó, tá uma Pois é, maravilha. Divulga o link aí no GPIC, na caravana, né? A gente vai tá inspirando de repente, né? Que eu acho que esse é o papel, sim, né? De tá fermentando, né? Porque outras pessoas, outros grupos que têm uma ideia parecida com a nossa estão por aí, né? Também, né? Não é só sim. a gente que pode fazer, mas se a gente puder inspirar também é legal. Sim, e fazer dessas virulências, né? Já que a gente está falando aqui de É. vírus e da virulência do EAD, aproveitar essa virulência também a nosso favor, né? Para aí poder multiplicar isso. Olha aí, eu vou contar aqui que uma coisa privada da Vitória, mas ela me confidenciou antes, que é a primeira live dela, né? Então é isso, Sim, veja que uma primeira live competentíssima, inclusive com problemas, caiu no meio, não por problemas dela, né? Por problemas técnicos que ela rapidinho conseguiu consertar então, a gente se apropriar dessas ferramentas, dessa tecnologia, a gente está conseguindo, inclusive, né, por causa do Instagram, né, de estar turbinando o Instagram do GPIC, do Caravana, ter público para ouvir a gente também, né? Então, assim fica fácil a gente se ligar, né, no Brasil todo se ligar mesmo, assim, com todas as diferenças, né? Superando uma série de preconceitos históricos que são construídos para que o sulista não goste do nortista, que todo mundo acha que o pessoal de São Paulo é isso, que do Amazonas é aquilo, né? E que esse governo faz questão de reforçar, né? Preconceito contra nordestino, que é histórico, uma população belíssima que produziu praticamente assim, o grosso da cultura nacional, da música, da literatura, e aí é tão discriminado, isso é simbólico, né, de uma cultura de apagamento que as escolas produzem. Né? Imagina que uma população inteira comece, fale, né, e fale por muito tempo, fique falando de maneira preconceituosa de nordestinos do norte. A gente acha horrível quando as pessoas... Ah, você é de Manaus, então é verdade que tem cobra andando pelas ruas na cidade, né? Assim, como se aqui não fosse exatamente uma cidade grande, 2 milhões de habitantes, como qualquer outra, com o privilégio de ter uma floresta ao lado, né? Mas assim, desinformação, né? O preconceito é filho, né? Fruto da desinformação, e é para isso que a gente está também, né? Para buscar essa integração que seja desmistificadora, né? Como diria o Paulo Freire. com certeza, Welton. Eu queria aqui ler uns comentários para a gente Boa. conversar um pouquinho com o pessoal que está participando. Né? O Fábio Oh, problematizador, ele comentou assim que existe um discurso que é atualizado de que no quadro da pandemia precisamos pensar nas desigualdades de acesso à educação pública. Porém, esses problemas ficaram apenas mais evidentes. É o que a gente estava falando aqui, né? A gente está tratando não que a gente estivesse colocando o EAD numa posição de vilã, mas isso já vem de muito tempo e agora ela só ganhou espaço, né? Welton, assim, exatamente. de professor e de aluno já vinha essa questão do currículo impermeável que a Laís colocou já vinha, né? Uma educação que não tem nada a ver com o que a gente vive, algumas discussões aí que não fazem sentido pra gente, e agora eles só ganharam um pano de destaque, né? Exatamente. A gente podia fazer um bate-bola que tem comentário pro lado de cá também. Aí você lê os de Então, você, né? pronto. A Dani Leite está falando altas reflexões. A Bárbara, que é da UFAL, tá falando, tá elogiando, né? Falando show aqui, adorei conhecer o trabalho de vocês.
O Danilo tá pro lado de cá também, ele virou casaca, olha, ele saiu lá do GP que deixou. Mas ele é do Caravana também, né? É, ele é café com leite. Aí lembrando do nível da Mari e tal. A Bárbara falou que adorou as bionas produzidas no Maranhão. A Maria Bethânia também está elogiando essas bionarrativas, né? Que acho que. Não sei se você. A gente de repente podia falar depois desse bloco, né? De ler os Os comentários, a gente podia falar comentários, um pouco você que sabe. das bionas. Ah, sim, com certeza. Que É, até pode dialoga com a questão do currículo, né, que a gente estava falando. A gente até já comentou, né? Assim, que falar. eu tinha organizado os blocos certinho, mas nada é linear, né? Quando a gente pensa, a gente vai lá na frente, volta pro assunto do final. É assim que acontece. Bate-papo, né? Imprevisível, né? Sim, sim, fluiu. Olha, a Bárbara tá falando também sobre as marisqueiras lá do Alagoas, né? A gente tem no documentário, a sobrinha de uma marisqueira vai estar falando, tá dando um depoimento lindo, né? Sobre elas, e ela fez, né, uma bionarrativa social lá que foi das mais bonitas que eu já vi, né? Porque elas colhem marisco, fazem um trabalho pesado, assim, difícil. Marisco é barato demais, então é um trabalho super desvalorizado, né? Elas gastam uma força de trabalho enorme. E a gente está falando de uma população que mesmo no Alagoas, né, desvaloriza o trabalho dessas trabalhadoras tradicionais, né? Sim. O Aleilson aqui também. Você conheceu o Aleilson já? Ele fez uma live com o Danilo, né, semana passada. Esse mesmo, foi uma vitória maravilhosa. Eu já sabia. Manda um abraço pro Aleilson também. Obrigada, Leilson. Olha, a Maria Costa está dizendo parabéns à dupla. Live linda, muito educativa. Ai, me paparicando, me corujando. A Marta, ela comentou uma questão aqui que eu achei muito interessante. Ela falou assim: não quero vínculo. Quero meu direito de preservar minha saúde e minha família. Suspender o ano letivo seria algo a se pensar junto à educação. Eu também concordo, Marta, nessa questão de suspensão do ano letivo, né? Visto o momento que a gente está, é inviável, né? É praticamente inconcebível continuar o ano letivo, né? Não pensando só esse momento agora, mas quando a gente voltar e se voltarmos ao normal, né? Muita coisa vai ser perdida. E aí não tô falando só de tempo, né? Mas como é que vai estar o emocional das crianças, dos professores, né? Depois desse período todo, né? E assim, o vínculo que eu me referia não é necessariamente do professor se manter nessa relação com o aluno de educar e de passar conteúdo e etc, mas de uma rede mesmo de apoio, né? Porque eu penso que a escola tem esse papel, né, na sociedade, não simplesmente se fechar nesse momento que a gente sabe, como eu comentei no início da live, muitas e muitas famílias não têm o privilégio de poder se manter em casa, né? Os alunos estão passando por dificuldades em casa que não só relacionadas a questões econômicas, né? Mas assim, de vulnerabilidade social mesmo, violência doméstica, né? Abuso sexual. Então, eu penso que a escola é fundamental nesse momento, sim, e é desse vínculo que eu falo, sabe? Mesmo de apoio, né? De não se isentar nesse momento, mas de nos apoiar nesse momento, né? Exatamente. A escola, ela é tão impaciente, eu acho, com os pais, sabe? Com os familiares, às vezes. Eu vejo, assim, que uns comentários assim que eu já ouvi assim, esse pessoal só sabe reclamar. Assim, acho que precisa reclamar, também precisa ouvir, não precisa só reclamar, né? Ou botar toda a culpa na escola, as famílias também são impacientes com os professores, né? Eu Sim. queria aproveitar, tem um professor de Parintins, meu ex-aluno, meu amigo Denilson Diniz, ele está aqui com a gente. Ele pergunta qual o olhar da EAD a partir das dimensões da cultura e da vida social dos povos e comunidades tradicionais
pelo Brasil, né? Então, acho que é uma pergunta que a gente também já comentou um pouquinho, mas podia voltar a falar um pouco, porque é exatamente esse o pano de fundo, né, que nos traz, assim, a gente não pode pensar uma EAD, né? E aí, um pouquinho da história, assim, quando Fernando Henrique, né, o governo Fernando Henrique, o primeiro governo que começou a falar e usar essa expressão EAD. Hoje eu digo assim, por que é que a gente tem que ter duas modalidades, sabe? Presencial e à distância. Qual o sentido disso? Na época, o sentido era várias instituições estadunidenses com softwares e pacotes educacionais para vender para o governo federal brasileiro. Sabe? Então, assim, inundando assim, um monte de dinheiro público investido. Às vezes, várias escolas foram preparadas para EAD sem ter estrutura, mas era que o governo federal queria comprar dos coleguinhas lá um monte de software, né? Então, a gente não precisa necessariamente falar em EAD, né? A gente pode falar no uso das tecnologias de informação e comunicação para todas as modalidades, né? Então, em certa medida, a educação à distância ela tem que ser misturada, né? Não precisa ter duas modalidades necessariamente, né? Com algumas exceções, né? Tem um lugar muito ermo, muito distante, onde instalar, digamos, uma antena parabólica e colocar algum recurso de EAD é melhor do que nada, onde nenhum professor formado em universidade vai poder morar. Né? Esse lugar onde não existe um professor é um lugar onde a gente pode sim ter uma modalidade EAD. Mas por que ter modalidade EAD onde tem ônibus, onde as pessoas podem chegar, né? Onde, enfim, tem acesso, tem sala, tem escola. A gente pode ter as duas coisas meio misturadas, né, Vitória? Sim. E também não pensar por essas questões culturais e dos povos tradicionais como coisas, né, opostas às tecnologias de comunicação, né? E aí, como a gente já tinha falado, eu penso que as narrativas digitais aí que a Caravana vem produzindo, elas fazem esse diálogo muito bem, né? De trazer esse universo diferente do que a gente já conhece para a pauta da universidade, para dentro da escola, para a gente poder discutir. Porque, igual a gente estava falando muitas vezes, eu aqui no Triângulo Mineiro mal sei de quantas etnias tem no Amazonas. E quando sei onde fica o Amazonas, né? Então eu acho que. E assim, é fazer esse diálogo mesmo, né? Não usar a EAD como um fim, como um substituto do professor, substituto da escola e de tudo que acontece, da riqueza, né? Dos processos pedagógicos, mas ser um meio pelo qual se faz isso, né? E tanto que esse momento ela está salvando muita gente nesse sentido, né? As conversas elas estão sendo via videoconferência como agora, né? O contato que a gente tem com as pessoas que a gente gosta está sendo online, utilizando dessas plataformas. Então, eu penso que não é o EAD, não é a tecnologia que são os vilões, mas como a gente vai conceber isso, como que a gente vai se relacionar com isso. A gente tem um exemplo aqui, né, bem comum, o Odon, meu mestrando, que eu estou orientando, ele está falando que são tempos de reflexão, né, a gente está realmente refletindo, assim, tem um contexto aqui que é interessante. O pessoal tem EAD no interior do Amazonas, que é assim, eu acho que em muitos lugares é assim, né, você vai lá, tem uma TV ligada a um cabo, onde vão passar uma videoaula. Essa videoaula vai ser acompanhada por um monitor. Esse monitor não precisa ser daquela disciplina, não precisa entender daquela disciplina, não precisa nada. Ele precisa ser formado em qualquer coisa, ter um curso superior. Então, ele obviamente não entende porra nenhuma da disciplina e ele não sabe responder as perguntas. E ele fala, professor, a gente pergunta uma coisa, ele não sabe responder, o que ele faz? Ele bota o vídeo tudo de novo. E a gente continua com a dúvida. Então, aí os alunos aqui brincam assim, professor, a gente quer, tipo, faculdade de verdade. A gente não quer telecurso terceiro grau para cá, não, né? Então, Curso 2000.
Então não é essa EAD que a gente fala, né? Se a gente fala EAD pensando o conhecimento tradicional, pensando, ela veja, né? A gente estava falando no início, ela não pode ser live, né? Porque a gente tem que ter o Meet, né? A gente tem que ter uma ferramenta que permita que os alunos falem, né? Participem efetivamente. A gente precisa propor coisas para eles fazerem também, inclusive live, inclusive vídeo, né? Eles produzindo e não a gente, né? Fazendo para ele, não apassivar, né? Não ser bancário, porque com tanta tecnologia a gente produz a mesma educação da Idade Média, né? Então, assim, para que live seja para fazer a mesma porcaria, né? Então, né, uma live como a gente está fazendo, eu dialogo com você aí em Uberaba, você traz o teu grupo, eu trago o meu, eles estão perguntando, a gente está promovendo um diálogo, promovendo inclusive interculturalidade, né? Eu estou falando aqui do meu contexto, você está falando do boi, você está falando dos fósseis, você está falando do que está rolando por aí, e a gente está trocando, né? Sim, é disso que se faz, né? O processo educativo que vai formar, que vai considerar aquela pessoa e que vai mudar a perspectiva dela, né? Que vai mudar a forma dela ler o mundo. Ai, eu li um Você viu comentário? o Danilo agora que colocou? É isso? É esse aqui que você está vendo? Não sei, eu perdi. Danilo está perguntando, queria também deixar registrado o ocorrido em Santana do Ipanema, no Ah, sertão alagoano. As enchentes nunca vistas chegaram bem na pandemia. Como pensar educação EAD nesse caso? O poder público não considera, né, não está considerando. É um lugar que, diz Danilo, ele tem muito carinho, né? E o Odon está emendando, assim, a EAD que a gente estava falando, ele está dizendo que é uma EAD bancária. A gente e- responde o Danilo, tu responde como é que a não, gente pode faz. responder. Pode responder. Tá. Aqui também, Danilo, assim, teve enchente, né? Aqui a gente tem, inclusive, um ciclo de enchentes que é muito interessante. Não sei se você já ouviu falar, Vitória, como é que é o esquema aqui, né? Mas Sim, sim. os rios, eles enchem e tomam conta do Igapó e da Várzea, então de várias áreas onde moram populações tradicionais, que moram, constroem palafitas, moram em casas flutuantes e tal. E aí isso acontece, o rio está cheio uma parte do ano. Quando chega outubro, por exemplo, aqui o calendário das escolas ribeirinhas é de janeiro a outubro. Por quê? Porque a partir de outubro não transitam mais barcos em determinadas regiões. O rio secou. Quando o rio seca, o professor da escola ribeirinha que mora em Manaus, que se desloca todo dia para lá, ele não tem como chegar. E aí não tem como ter aula. Então, tem um calendário especial. A gente tem um calendário, por exemplo, que é igual, digamos, se não leva em conta inverno também, né? A gente lá na Europa tem um calendário diferente que leva em conta que, tipo, no inverno ninguém quer ir para a escola. Não, é horrível sair de casa. Então eles vão fazer um recesso escolar no inverno. A gente não leva em conta porque a gente quer homogeneizar tudo mesmo, né? Realmente isso em Santana de Ipanema, em qualquer lugar, o poder público deveria ter mais atenção para essas coisas, né? Com certeza. Assim como deveria, né, ter atenção, uma atenção diferente para as comunidades do campo, as indígenas, né? Exatamente. Quando eu tava me preparando para a live hoje, eu tava lendo um material e aí o pessoal tava discutindo que numa dessas lives que o pessoal tá fazendo, esses cursos preparatórios para os professores produzirem, né, o material didático deles. A mulher falou assim: agora a gente conseguiu trazer a escola para dentro da internet, né? E aí eu acho que não foi por acaso essa fala, né? Uma vez que ela estava dando um treinamento, ela estava vendendo uma mercadoria, Exatamente. né? E exatamente essa a intencionalidade deles, né? Então eu penso que a EAD ela é uma ferramenta muito válida, mas não trazer a escola para internet, mas levar a internet para dentro da escola, né? Abandonar essa concepção sei lá, da Idade Média que a gente tem, que a gente dá exatamente a mesma aula, igualzinho se dava
há 300 anos atrás. E aí, às vezes, existe um discurso que fala que os professores eles são resistentes, né, a qualquer mudança, quando na verdade não é, né? Como que a gente está propondo essa mudança para os professores? Então, o professor, eu acho que ele também, às vezes, ele fica sendo o vilão da história. O coitado não sabe nem ligar uma live, nem mexer no Instagram, que igual eu, tô apanhando até. E aí eles querem que ele, sei lá, mude a sua metodologia de aula para uma coisa inconcebível para ele. Vitória, você tá dando uma olhada nos comentários, é isso? Agora? Sim, o Denilson Tá bom. comentou de novo. Oi? O Denilson, seu aluno, comentou de novo aqui. Não, ele é professor, é o meu colega agora. Ah, tá. Achei que ele era se orientando. É o Odon que é me orientando. O Denilson é professor em Parintins, lá na terra do boi, do caprichoso e do garantido. Confundi, Denilson, desculpa. Você quer Você quer responder o comentário dele ou podemos continuar? No ecossistema de várzea existem enchente, a subida das águas, a cheia, nível máximo das águas, vazante, que é a descida das águas, e a seca, nível mais baixo das águas. Ele está dando em detalhes, né, esse depoimento que eu falei. Obrigado, Denilson, que realmente você foi preciso. A Maria Andréia está aqui. Malviana. Aqui temos alunos venezuelanos também, estão com muita dificuldade. Roraima e Amazonas estão com uma quantidade enorme. Eu quero fazer referência, inclusive, falando país sem casa, emprego, etc. A escola Valdir. Ai, puxa vida, eu ia falar da escola e esqueci o nome dela. Valdir Garcia. A escola Valdir Garcia estabeleceu lá. A investigação temática, estabeleceu uma sala de idiomas na escola para receber todos os alunos estrangeiros, e não só é venezuelano, é haitiano também. Eles vão para lá para aprender a falar a língua, para ter fluência. Em 2 ou 3 meses eles conseguem, estão usando técnicas assim, muito legais assim, para fazer eles conseguirem entender. E depois que eles passam por aí, que eles estão conseguindo entender, é que eles vão cair na sala de aula. Então, é uma escola incrível, tem uma horta, a melhor horta, ela ganhou um prêmio de melhor horta escolar de Manaus. Valdir Garcia está fazendo toda a diferença do mundo, porque está de coração, uma mãe de aluno, que é uma haitiana, ela, no dia da independência do Haiti, que é uma comemoração linda por lá, né? Ela foi convidada para preparar o prato típico da comemoração dessa data na escola, para fornecer para toda a escola o prato típico do Haiti. E o haitiano, em geral, que chega na escola, ele tem até muita vergonha de dizer que é do Haiti por causa da pobreza, porque o Haiti é um país pequeno, assim, sem prestígio internacional. E eles começam a resgatar um orgulho de ser haitianos, essa mãe, quando viu uma escola inteira comendo o prato que ela preparou e podendo explicar o que significava cada elemento, por que era o prato típico do Haiti, ela ficou muito emocionada, né? Então, a Escola Valdir Garcia, para mim, que tem o projeto Temperos do Saber, que alia essa cultura culinária com os currículos, né, de cada nível, assim, tem feito um trabalho que eu elogio bastante. Então, acho que responde aí também a André. Sim, pra gente ver que tem possibilidade, né, Welton? Às vezes a gente fica pensando que a gente tá muito só, ainda mais nesses tempos, né? Terríveis agora. E não estamos, né? Então é aquilo que a gente falava, de fazer rede e construir junto, né? Esse é o Isso aí. momento. Eu penso que a gente já tá. Não dá pra ver quanto tempo aqui. Já tá se Falamos prolongando. tanto, né? Então a gente já pode ir caminhando pro finalzinho, né? Isso. Olha, eu queria te agradecer muito, Elton. Foi muito bom conversar com você. Me tranquilizou Também muito na minha estreia. Foi ótimo. Eu queria agradecer todo mundo que participou também. Eu espero
né, que a gente tenha tocado alguém, vocês de alguma forma, né, que acompanharam a conversa e que daqui saiam muitas redes, né? Porque é o momento que a gente precisa, né, Welton? Com certeza. Aí eu queria aproveitar, né, e sugerir para vocês, para o GPIC, né, se quiserem também manter esse contato aqui com o Amazonas, né, com a UFAM, o próprio professor Denilson, né, que é uma pessoa que poderia bater um papo interessante assim com a gente, que trabalha muito próximo da nossa perspectiva, a professora Adriana, que também integrou a caravana, e aí a gente vai mantendo esse diálogo que é tão legal, né? Com E certeza. como eu amo muito o GPIC, assim, amo de coração, né? Assim, eu não, falo a verdade, eu faço propaganda do GPIC para todo mundo. Eu nunca fui recebido assim tão calorosamente na vida, de verdade, na vida, assim. Então, Coisa boa. eu quero dizer isso porque, assim, eu sou uma pessoa que não gosto de ser pouco amada, eu gosto de ser muito amada, assim, e eu me senti assim quando eu estive aí, né? Aí, Bom, Welton. então, beijão para vocês todos aí do GPIC e assim, muita saudade que eu consegui matar de ti também, Vitória. Ai, obrigada também. Eu espero que isso passe logo. Você volte lá em Uberaba pra gente te receber de novo, né? Pra Opa, gente fazer a noite da pizza de novo, comemorar muito e ocupar o nosso espaço, né, na universidade, né? Levar as nossas discussões para a pauta, né? E fazer esse intercâmbio que é sempre muito bom. Pro GPIC também foi um prazer enorme receber vocês da caravana no passado. É muito bom esse diálogo que a gente tem e muito rico também. A gente aprende muito, pode ter certeza. beijão, querida. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.